Olá pessoal, eu sou o Daniel e hoje nós estamos aqui para a terceira e última aula sobre o assunto de movimentos sociais. Vocês já sabem, mas nunca custa relembrar, né? Movimentos sociais são toda atuação conjunta, coletiva de indivíduos para conquistar ou efetivar algum direito na sociedade, geralmente perante o Estado, por exemplo. Hoje nós vamos falar de dois movimentos super importantes nos nossos dias. E o primeiro deles é o movimento feminista. Esse movimento surgiu a partir da luta de mulheres lá no século XIX, né? Contra o patriarcado, que é justamente o sistema que coloca o homem, que coloca o masculino como centro das relações sociais, como centro da sociedade. Nas sociedades patriarcais, como a nossa sociedade ocidental, a mulher é geralmente vista como frágil, como inferior. E, na maioria das vezes, é vista como quem deve apenas cuidar das tarefas de casa, cuidar da família e dos filhos. Vale lembrar aqui que no século XIX as mulheres ainda não tinham conquistado alguns direitos essenciais, como educação e o voto. E vamos colocar aqui um parêntese importante, que essa é uma questão que é essencial que vocês entendam. Feminismo e machismo não são dois opostos da mesma coisa. Feminismo é um movimento que busca a igualdade entre os sexos masculino e feminino, enquanto o machismo é um movimento que prega a superioridade, a ideia que prega a superioridade do masculino, do homem, em uma sociedade patriarcal. Bom, vamos voltar um pouquinho ali para o final do século XIX, início do século XX, né? Uma das principais pautas das feministas dessa época era a igualdade de direitos, principalmente o direito ao voto, que foi, aqui no Brasil, por exemplo, conquistado só em 1932. Essa foi a primeira onda do movimento feminista, e por causa da reivindicação de voto, elas eram chamadas de sufragistas. Já a segunda onda começou lá por volta da década de 60 e procurou mostrar que, apesar das mulheres terem oficialmente conquistado muitos direitos, eles ainda não tinham sido plenamente efetivados. Estava muito longe disso. Até hoje nós podemos pensar, por exemplo, que apesar das mulheres já poderem votar há algum tempo, né, nós só temos 77 deputadas, que é apenas 15% da nossa Câmara Federal, que tem um total de 513 parlamentares. A segunda onda também enfatizou questões sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, sobre violência doméstica, sobre direitos reprodutivos, como, por exemplo, o acesso a métodos contraceptivos, como a pílula ou ao aborto. Uma obra muito importante para essa onda de mulheres feministas foi O Segundo Sexo, da escritora, né, da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Já a partir da década de 90, ganhou força a terceira onda do feminismo, que colocou demandas de mulheres não brancas e transexuais, além de enfatizar, por exemplo, o gênero como um construto social, e não como algo natural. A gente pode lembrar aqui do pensamento de Bell Hooks, que apesar de ser um pouco anterior, foi um precursor muito importante para que essa onda surgisse. Já a quarta onda, ela vai ganhar força a partir dos anos de 2010 e se caracteriza por uma intensa utilização, uma intensa mobilização dessas mulheres nas redes sociais. A gente pode pensar, hoje em dia, por exemplo, em lutas contra o assédio sexual no movimento Me Too, que significa eu também, né, em português. Vale pontuar aqui também uma autora contemporânea muito importante para o feminismo, ela é brasileira e se chama Djamila Ribeiro, e ela aborda várias questões do feminismo negro dos nossos dias. Bom, pessoal, vamos falar então agora um pouco sobre os movimentos LGBTQI+. A sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, e o mais, né, o símbolo de mais, representa os demais, né, os outros integrantes da comunidade que ainda não foram incluídos na sigla. O marco inicial dessa luta geralmente é colocado por volta de 1969, né, que foi o ano em que aconteceu a revolta de Stonewall, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Foi uma manifestação contra a criminalização de identidades LGBTQI+, principalmente pela polícia. As paradas LGBT que acontecem hoje em dia em várias capitais do mundo, inclusive no Brasil, são homenagens, são geralmente em memória a essa revolta de Stonewall. Ainda hoje, o reconhecimento da legitimidade das diversas identidades de gênero e orientações sexuais é uma das principais pautas dos movimentos LGBTQI+. Além disso, eles também lutam por direitos, né, por direitos concretos, como o casamento homoafetivo ou mesmo a criminalização da LGBTQI+fobia. Vale lembrar que no Brasil, desde 2011, o Supremo Tribunal Federal, né, a maior corte, a Corte Constitucional do nosso país, reconheceu o casamento homoafetivo.
E em 2019, a mesma corte também equiparou o crime de homofobia, o crime de transfobia ao racismo, impondo duras punições para quem incorrer nesses crimes.